Assunto Brenner, né, que hoje, né, pipocou nas redes sociais ali, informação do Pretzel de que o Brenner estaria conversando de forma adiantada, estaria encaminhado para voltar aí ao São Paulo por empréstimo. Ele que estava no Cincinnati, né, um clube lá dos Estados Unidos, por empréstimo da Udinese. Ele foi do São Paulo para o Cincinnati, aí ele vai para Udinese, perde espaço por lá, vai por empréstimo para o Cincinnati e encerra esse vínculo. Tem contrato lá na Udinese, enfim, até 2028, né? Veio essa informação de que ele estaria, então, vindo por empréstimo ao São Paulo. E aí, obviamente, respeitando a apuração do Pretzel, o cara que eu gosto e respeito muito informações e o trabalho, eu fiz minha apuração aqui nas últimas horas, né? Fui no staff do Brenner, no São Paulo, em outras pessoas ali, que às vezes pode ser que o negócio esteja mais às escondidas, né? E, cara, ninguém confirmou que tem uma negociação a esse ponto rolando, né? Falaram em sondagem, possibilidade, porque ele deixou o Cincinnati aí nos últimos dias. Então, de fato, por empréstimo poderia acontecer. Ele gosta da ideia de voltar ao futebol brasileiro, mas também tem outras possibilidades, né? E também não ganha um baixo salário. Então, nesse momento, não tem nada avançado entre Brenner e São Paulo, pela minha apuração, pelo menos, mas é um nome que foi consultado pelo clube. Eu gosto bastante, Matheus. Acho que ele, por empréstimo, é um baita motor. Sempre fala dessas voltas do DM, mas a gente tem que considerar que Caleri vai voltar no começo do ano, beleza. A gente não sabe como ele volta. Aí o Rian deve voltar ali para março, praticamente, fevereiro, março. A gente não sabe como ele volta. E o André, fevereiro, março, com tratamento conservador, não operou. A gente espera que ele volte bem, mas tem sempre aquele risco. Então, acho que essa posição vai ser importante você ter mais alguém ali pensando na próxima temporada. Agora, tudo é uma questão financeira. Eu não acho que o Brenner seja o supra-sumo do 9, seja o Ronaldo Fenômeno 2. Mas eu acho que ele é importante e que ele poderia entregar gols importantes para o São Paulo, Matheus. Eu também acho, Gabriel, eu acho que seria um nome considerável para o São Paulo de 2026. Eu lembro bem de uma aspa do Fernando Diniz falando que Brenner é um jogador que precisa apenas de um toque na bola para empurrar para o gol. Lembro de belíssimas partidas dele nos anos de 2020 e 2021, principalmente contra o Flamengo, ali na reta final do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, em que ele foi, inclusive, o artilheiro da equipe do São Paulo. Eu acho que seria um nome bastante fundamental no ataque para o São Paulo, nessas circunstâncias que a gente se encontra hoje em dia. É um nome que já conhece o clube, vem de Cotia. Inclusive, eu lembro muito bem que quando ele era da base, ele chegou a quebrar recorde de Gabriel Jesus em artilharia no Campeonato Paulista da categoria. Mas, salvo engano, nas últimas horas, o Cruzeiro se movimentou pela contratação dele. Eu acho que é um pedido de Tite. Pedrinho BH deve aí gastar os seus milhões nele, mas se por acaso, se porventura ele viesse para o São Paulo, eu acredito que seria uma boa contratação, Gabriel. Eu acho bom jogador mesmo, acho que ele faz muito, assim, esse papel de 9 e fez uma temporada fantástica. Eu, quando olho pro Brenner, não consigo não associar com enfim, Luciano e não consigo não ficar triste pensando naquele Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Paulo não era favorito, não tinha nenhuma condição inicial de ser campeão, mas jogou muita bola, começou a emendar e aí desandou quando não poderia, né? Mas ele e o Luciano de volta seria interessante, pelo menos aí para quem gostou da dupla lá em 21, né, Matheus? Eu mesmo 20, né? gostava Em 20. bastante. 20. É porque a temporada foi 20 e 21, porque teve a questão da pandemia, né? Ele terminou só em 21, o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas realmente eles fizeram uma grande dupla no São Paulo. Eu acho que essa reedição seria até bom para revigorar aí o Luciano. A gente viu que na última Libertadores ele foi bastante questionado pela sequência de perdas de gol, principalmente ali contra a LDU. Ele passou por um momento muito difícil em 2025 e eu acho que talvez para poder reaflorar aí o Luciano como um bom atacante que ele é, talvez a vinda de Brenner pudesse fazer isso. Eu também concordo que aquela reta final de Campeonato Brasileiro foi dolorosa, talvez até mais que a final da Sul-Americana, porque o São Paulo estava 7 pontos à frente, apesar de ter jogos a mais ali. A Sul é pior porque foi com o Ceni, pô. Com o Ceni é muito doído, assim, muito doído perder, cara. No final das contas a gente até carimbou, né? O título do Flamengo ali no Morumbi, uma vitória por 2-1, que teve gol de Luciano de falta. Um dos últimos gols de falta aí do São Paulo foi esse de Luciano. Mas eu considero realmente que Brenner seria uma boa contratação, Gabriel. Torço para que ele venha, mas pelo que eu venho acompanhando, acho que talvez ele desembarque lá em Minas Gerais mesmo.
Pois é, vamos acompanhar aí o caso do Brenner, né? Mas tá aí então para vocês a respeito dessa informação. Para quem está perguntando do anúncio aí do Diego Fernandes, a gente já trouxe aqui, é só voltar um pouco a live aí que a gente exibiu o vídeo do Diego.